Boa noite a todos. Meu nome é César Souza, sou missionário da Igreja Evangélica Hebron, em Manaus, mas atualmente estou trabalhando aqui na Igreja Hebron em São Gonçalo do Amarante, aqui no Ceará. E é um prazer muito grande estar falando com vocês através desse vídeo. E agradeço desde já a missionária Elisângela, né, pela oportunidade de ajudar, e fico muito honrado mesmo por esse convite. E fiz questão de gravar esse vídeo até para os irmãos me conhecerem e quem sabe um dia eu possa até ir aí em Recife e conhecer vocês pessoalmente, tá bom? Bom, vamos para o capítulo 7 do livro Obediência à Visão Celestial, do Sandort. E no capítulo 6, ele diz que Deus deu visão a alguns homens, né, da Bíblia, e esses homens precisavam obedecer à visão que Deus havia dado a eles. E no capítulo 7, o título, né, que o autor dá aqui é O que deu errado. E ele vai citar, como ele citou no capítulo 6, até o exemplo de 4 homens, né? Ele começa com Abraão, a visão da terra que Deus ia dar para ele no futuro, né, para sua descendência. Moisés, né, e a visão que Deus deu a Moisés de voltar ao Egito e libertar o povo de Deus da escravidão. Neemias, né, na reconstrução dos muros de Jerusalém, e o apóstolo Paulo, né, de ajudar a Macedônia, né, até levando assim o evangelho para a Europa na época, né? E ele cita, né, esses 4 novamente aqui. E nós temos que entender, irmãos, que toda visão que Deus dá para os seus servos, teoricamente, alguém pode pensar assim: se é Deus que está dando a visão, tudo vai dar certo. E não é assim. Nós costumamos falar aqui que nada para Deus, nada que você vai fazer para Deus é fácil, né? Às vezes nós temos até facilidade de fazer algumas coisas para nós mesmos, mas quando você se propõe e se dispõe em trabalhar para Deus, em fazer alguma coisa para Deus, sempre você vai encontrar dificuldades. E seguindo aqui o livro, né, o título daqui do capítulo 7, O que deu errado, ele vai falar justamente, irmãos, das dificuldades, né, que não só esses 4 homens que eu citei agora há pouco para vocês, mas e todos os homens da Bíblia, né, para quem Deus deu uma visão, né, um serviço a fazer para o Senhor. Todos eles encontraram grandes dificuldades para conseguir executar o serviço que Deus propôs para cada um deles, né? O autor aqui vai falar de vale, né? Ou seja, conhecido como um lugar de dificuldade, né? Às vezes a gente encontra algum irmão, e aí, irmão, como é que você está? E tal, irmão, estou passando pelo vale, né? Ou seja, está passando por dificuldades, né? Isso que ele quer dizer, né? Está passando por muitos problemas. E, irmãos, e honestamente falando, o Senhor Jesus, ele não enganou ninguém quando ele disse assim: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então, tem muitas pessoas que romantizam, né, a questão da fé no sentido de que eu recebi Jesus como meu Salvador, né, ou tudo vai dar certo, né, tudo, as portas vão se abrir para mim, e não é assim, irmãos.
infelizmente, na prática não é assim. Infelizmente, tem algumas pessoas, até por falta de instrução, de orientação bíblica, que talvez pensem dessa forma e pensam errado, né? Mas o próprio Senhor Jesus, como eu citei o versículo, né? No mundo nós íamos passar por aflições. E essas aflições, irmãos, elas cooperam, né? O apóstolo Paulo escrevendo, ele disse assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E preste atenção, todas as coisas. Só que às vezes a gente pensa assim, né, que só as coisas boas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não, irmãos, é todas as coisas. As coisas boas, sim, mas também as coisas ruins, né? Tudo tá envolvido, né? Todas as coisas, as boas e as ruins que acontecem na nossa vida, têm cooperado e vão cooperar sempre para o bem daqueles que amam a Deus. Eu vou citar até alguns versículos, né, que o autor não cita aqui, mas até para ajudar os amados irmãos aí, tá bom? O primeiro deles é em Isaías, capítulo 43, e o versículo 2, que diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Olha, se você prestar atenção neste versículo que eu acabei de ler, de Isaías 43, 2, preste atenção que não é uma possibilidade, né? Não é uma possibilidade. É uma certeza que você vai passar pelas águas, pelos rios e pelo fogo. É uma certeza que nós vamos. É quando, é só uma questão de tempo. Em algum momento na sua vida, ou em alguns momentos da sua vida, você vai passar pelas águas, pelos rios e pelo fogo. Isso são vales na nossa vida. Preste atenção, que Deus permite até para nos ensinar, para nos adestrar, né, no sentido de nos preparar, nos tornar até pessoas mais maduras, mais fortes na fé, mais firmes na graça, tá bom? E o autor aqui, ele vai citar até mais na frente aqui, na página 60, né? Ele vai citar, desculpa, não, é no capítulo 6, né? Ele cita duas dificuldades que ele passou, né? Até para comprar a sede da APEC lá na Suíça, tá bom? Então nós vamos ter várias dificuldades, irmãos, isso é certo. Mas lembra de uma coisa, pegando aqui o versículo 2 do capítulo 3 de Isaías, até para te ajudar, é quando passares, né? É uma questão de tempo. Você vai passar. Se você é um filho de Deus verdadeiramente, se Jesus é teu Senhor, é teu Salvador, você é um crente em Cristo Jesus verdadeiramente, irmãos, a aprovação, a tribulação, ela é certa na nossa vida. Às vezes nós queremos ser melhores que o Senhor Jesus. E às vezes não somente melhores, mas também maiores que o Senhor Jesus. Mas sabe o que o Senhor Jesus disse certa vez? Ele disse assim: basta o discípulo ser como seu Senhor. E o servo, né? Basta o servo ser como seu Senhor. E o discípulo como seu mestre.
Por que eu digo isso? Porque nós queremos seguir a Jesus, nós queremos servir a Jesus, mas não queremos passar por problemas, enfrentar dificuldades, perseguições. Se você olhar para os homens da Bíblia, vamos pegar o próprio exemplo do Senhor Jesus. Jesus não foi preso, Jesus foi perseguido, levantaram calúnia, difamação a respeito da sua pessoa. O apóstolo Paulo também não foi preso, passou dificuldades, naufrágios, né? Foi açoitado, o próprio Senhor Jesus também foi açoitado. E nós não queremos passar pelas dificuldades. E o Senhor Jesus diz, né, que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o discípulo maior do que o seu mestre. Então, não é questão de ser maior, nem melhor, é ser igual. Então, se o nosso mestre, nosso Senhor passou por isso, irmãos, nós vamos passar também. Só que depende da nossa reação, né? Aqui ele diz aqui, olha, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Olha só a promessa aqui do Senhor, né? Uma promessa maravilhosa. Você vai passar pela provação, pelo vale, por problemas, por dificuldades, né? Por perseguições, por doença, por tudo. Mas lembra, nunca você vai estar só. Tem uma promessa maravilhosa aqui. O Senhor dizendo: eu serei contigo. Então, nós temos essa promessa maravilhosa da presença do Senhor. O Senhor Jesus, Mateus 28, né? Do capítulo 28, versículo 18 ao 20, né? Ele vai dizer assim: eis que estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Olha só, outra promessa maravilhosa da presença do Senhor. Então, irmãos, se você é um crente em Cristo Jesus verdadeiramente, você não está só. Seja nos momentos bons, seja nos momentos de dificuldades, o Senhor sempre vai estar com você, especialmente no ministério, né? Eu sei que vocês aí estão se preparando para servir o Senhor melhor, né? Principalmente no ministério entre as crianças, que apesar do que algumas pessoas pensam, né? Algumas pessoas pensam que é fácil trabalhar com criança. Alguém já chegou para mim e falou assim: trabalhar com criança é fácil, me dá um saco de bombom que eu faço o trabalho com elas. Não é assim, irmãos. Nós sabemos que não é assim. Não é fácil. É dificultoso, tem problemas, enfim. Como em todo serviço que você vai fazer para o Senhor, você sempre vai encontrar oposições, né? Pessoas criticando, pessoas dificultando o trabalho, sempre você vai encontrar esses problemas, que são os vales, né? Então, nós temos aqui, né? Promessa da presença do Senhor e, olha só, uma promessa também de proteção do Senhor. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Então, duas promessas maravilhosas, da presença do Senhor e da proteção do Senhor. Tá bom? Que você guarde essa palavra no seu coração. O autor, aqui na página 59, né? Eu acredito que vocês tenham o livro aí. Eu acredito que vocês também já devam ter lido alguma hora. Ele vai dizer aqui na página 59 como chegamos a um vale. E ele dá aqui algumas razões para isso. Algumas vezes nós mesmos nos colocamos no vale. E é verdade, irmãos. Tem coisas que, às vezes, nós mesmos nos colocamos, né, em dificuldade, em problema, às vezes por
uma decisão impensada, sem consultar o Senhor, né? Sem colocar diante do Senhor, sem buscar o Senhor, sem orar, pedindo orientação do Senhor, e você precipitadamente tomou a decisão e depois viu que não era a melhor decisão e foi errada, e com isso trouxe problemas, dificuldades para você, e isso acontece, infelizmente. Então são coisas, né, que às vezes nós nos colocamos no vale, tá bom? Aí ele vai dizer aqui, né, através da desobediência. E, amados, Deus espera três coisas de mim e de você, ou seja, dos seus filhos. Primeiro, fé. O escritor aos Hebreus ele vai dizer assim, que Deus é galardoador, né? Ou seja, é recompensador. E para agradar a Deus, para se aproximar de Deus, ele exige que nós tenhamos o quê? Fé. Então, primeira coisa que Deus exige dos seus filhos é fé. Tem que crer nele. A segunda coisa é obediência. Obediência. Deus não tolera filhos obedientes, rebeldes. Deus não tolera. Inclusive, esse final de semana eu estava pregando na nossa igreja aqui, é justamente sobre isso, né? Eu até disse assim, que a desobediência, os filhos desobedientes, os filhos rebeldes, Deus não tolera, Deus trata. Deus trata a desobediência, Deus trata a rebeldia, e a Bíblia está repleta de exemplos, né, no Antigo Testamento, né, de homens que se rebelaram contra Deus e Deus tratou com eles, tá bom? Então, Deus exige fé, Deus exige obediência dos seus filhos. Um exemplo só de vários, né, que tem, o próprio primeiro rei de Israel, né, Saul, escolhido por Deus, Deus deu a visão para ele de, de reinar, né, sobre o povo de Israel, de ir à frente do seu povo, de dirigir o seu povo, né, e Deus deu tarefas simples que exigia o quê? Obediência da parte de Saul, né? E por 3 vezes ele desobedeceu a Deus. A primeira, ele ofereceu o sacrifício, né? Antes da chegada do profeta Samuel. A segunda, Deus tinha dado a missão para ele de eliminar os amalequitas, né? Um povo que maltratou muito o povo de Israel, principalmente saindo do Egito, né? E Deus deu a ordem para Saul, para eliminar os amalequitas da face da terra. E ele não fez isso, né? Tanto é que Samuel diz, né, para Saul, o obedecer é melhor do que sacrificar. E eu costumo dizer para as pessoas, inclusive para as crianças aqui, né, que às vezes entre obedecer e sacrificar, muitas das vezes nós escolhemos o quê? Sacrificar. Sacrificar. E todas as vezes que nós escolhemos sacrificar, nós sofremos as consequências. Todas as vezes que eu escolho sacrificar em vez de obedecer, eu estou me colocando num vale, né, onde eu vou passar um tempo e Deus vai tratar, né, comigo e contigo no período em que tivermos passando por esse vale, tá bom? Então, e a terceira coisa foi ele ter consultado a necromante, né? A necromante lá de Endor. Então, e por esse motivo, Deus tirou até Saul dessa terra, né? E tirou o reino dele e entregou para o rei Davi, tá bom? Então, nós mesmos, às vezes, por situações, nós nos colocamos no vale, tá? E depois não adianta, né, colocar a culpa, né, em A, em B, por exemplo,
É a síndrome de Adão, né? Na teologia, tem essa síndrome de Adão. Qual é a síndrome de Adão, né? Adão pecou, e aí Deus chega para Adão, aí pergunta: Adão, o que que tu fez? Ele: não, foi a mulher que tu me deste. Ou seja, a culpa nunca é minha, irmãos, a culpa nunca é tua. Nós colocamos sempre a culpa em outras pessoas, em terceiros, mas se nós formos honestos com nós mesmos, nós vamos reconhecer que a culpa muitas das vezes é minha, é sua, com atitudes, com decisões que nós tomamos precipitadamente e depois vão trazer consequências para nossas vidas e, infelizmente, até às vezes para as nossas famílias, tá bom? Ele vai colocar aqui, através de pecados, através da negligência em buscar a palavra de Deus, né, irmãos? E principalmente hoje, nós estamos vivendo num mundo louco, né, num mundo de correria, de tarefas e tudo, e muitas pessoas têm negligenciado um momento muito importante. É o momento do devocional, né, de leitura da palavra de Deus, mas sempre prioriza, né? O Senhor Jesus disse assim, Mateus 6,33: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, é um princípio de Deus, irmãos, é buscar Ele em primeiro lugar. E muitas das vezes nós estamos buscando outras coisas, né? Planejando outras coisas fora da vontade de Deus. E quando essas coisas não dão certo, às vezes a gente questiona, né? Por que, Senhor, não dá certo? Por que não dá certo? Você colocou Deus na frente? Colocou Deus na frente? Eu lembro, eu lembro da minha despedida dos meus alunos lá em Manaus, isso há 3 anos atrás. Uma das coisas que eu disse para eles é: olha, faça os teus planos, mas coloca Deus na frente. Se você quiser que dê certo, coloca sempre Deus na frente da tua vida. É um conselho que serve para mim e para você hoje, tá bom? Deixa eu ver aqui mais na frente. Ele vai colocar aqui, né, na página 60, a questão do nosso trabalho, né, do nosso ministério. Pode nos colocar num vale, né? Irmãos, nós vamos, no trabalho do Senhor, principalmente, nós vamos ter desapontamentos, decepções, infelizmente, com os nossos irmãos, com as nossas irmãs, mas isso faz parte do trabalho, sabe? Faz parte do trabalho. Para a gente, às vezes, Deus usa essas situações para a gente melhorar a nossa relação social, né? Nosso relacionamento social, né? Com as outras pessoas. E Deus também, às vezes, usa essas situações até para trabalhar na minha vida e na tua vida, tá bom? Mas o que eu quero dizer para ti é que, independente dessas situações que vierem acontecer, né, principalmente no trabalho do Senhor, irmãos, não, eu sei que às vezes nós nos entristecemos, às vezes nós nos desapontamos, e isso, irmãos, isso é esperado, sabe? Porque lembre que nós trabalhamos com pessoas, com pecadores. Mas é salvo, mas é crente, escuta. Mas é um pecador também. Um pecador redimido, mas continua sendo ainda um pecador. Por quê? Porque ainda está nessa carne aqui, irmãos. Enquanto nós estivermos nessa carne, nós infelizmente vamos estar sujeitos a pecar e a lidar com o pecado, né? Até de outras pessoas. Só que o que que tem acontecido, né? Principalmente nesses últimos dias, né? Às vezes as pessoas
se desentendem com outras pessoas, se desapontam, e em vez de resolver esse problema, né, é que o Senhor Jesus diz, né, olha, se teu irmão tiver alguma coisa contra você, vai lá, procura ele, né, pede perdão, se acerta, se resolve. É isso que ele espera, irmãos. A palavra de Deus está cheia de recomendações, de orientações para o nosso bem viver com as pessoas. Só que às vezes o que é que falta da minha parte, da tua parte? Muitas das vezes, obediência. Obediência à palavra de Deus, obediência a Deus. Às vezes o nosso orgulho fala mais forte, né? E o nosso orgulho, nós precisamos, irmãos, cada dia, irmãos, cada dia, matar o nosso orgulho, né? Espremer ele, né? Para que ele não tome lugar, irmãos, na nossa vida. Ah, não, mas foi ele ou foi ela. E, irmãos, o Senhor Jesus disse assim: os humilhados serão exaltados, e os exaltados serão humilhados. Se você precisa se humilhar, se humilhe, né? Vá lá. Ah, mas foi ele ou foi ela, irmão, peça perdão. Peça perdão. Obedeça a Deus, né? Obedecer é melhor do que sacrificar. Tá bom, irmãos? Semana que vem, se Deus quiser, nós vamos ver como proceder, né, no vale. Tá no vale, como é que você vai, é a tua reação, né, quando você estiver no vale. Mas, por enquanto, nós vamos ficar por aqui, tá bom? Eu espero que Deus continue abençoando cada um de vocês. E lembra, né, independente das dificuldades que vierem sobre a sua vida, lembra, o Senhor Jesus está com você, está comigo. E não só a presença dele, mas também a sua proteção. E vamos fortalecer a nossa fé no Senhor Jesus, tá bom? A nossa obediência ao Senhor Jesus e a nossa fidelidade. Que Deus continue abençoando os irmãos aí. A missionária também, Elisângela, Deus continue abençoando sua vida e seu ministério. Tá bom? Obrigado.